Neste momento, estamos dando um pequeno intervalo para fazer uma breve entrevista com o Dr. Ernesto Coutinho Júnior, advogado ali na capital, em São Paulo, que desta feita se deslocou até o sertão de Pernambuco, na cidade de Cabrobó, para a realização de um júri de muita importância, de repercussão ali na região, pois existe uma grande e terrível guerra familiar entre Araquã, Russos, Cláudio, Bem-vindos, Gonçalves, onde já ocorreram a morte de mais de 200 pessoas devido assim os sentimentos emocionais que ficam por parte das famílias que perdem seus entes queridos. E estivemos ali com um júri de muita importância e com um pega muito forte entre a parte da defesa, que foi o Dr. Ernesto Coutinho Júnior, e o Ministério Público pernambucano, que inclusive, Dr. Ernesto, eles ficaram um pouco preocupados com a sua presença, de forma que a promotora não se sentiu segura de estar sozinha nesse júri e convocou mais 4 outros promotores. Mas neste momento nós vamos assim passar a palavra ao Dr. Ernesto. Ele vai dar assim uma geral sobre o que ele achou deste júri, ele já que é uma pessoa de longa experiência nesta área e que tem realmente confrontado com muitos promotores em todo o Brasil, mas desta feita ele veio para a terra do cangaço, onde Lampião moveu por muito tempo, se deslocou de um lado a outro, e parece que o espírito de Lampião ainda está por ali, de forma que a coisa não é tão fácil como em São Paulo, né, doutor Ernesto? Mas, contudo, eu creio que a vitória prosseguiu. E o que o senhor tem a dizer sobre isso daí? Não se sentiu atemorizado por estar na terra do Lampião? Eu sempre procurei agir dentro dos princípios do direito e, como vim não da classe dominante, mas sim da classe dos proletariados, procurei exaustivamente, ao longo dos anos, me exaurir de infindáveis noites de vigílias em estudos aprofundados para não me tornar mais um advogado, porque sempre afirmo que o advogado, meramente advogado, é tão obtuso como concreto que modelo. Nascer advogado, filósofo, poeta, a beleza se torna bem mais leve e o profissional mais liberado. Então, justamente nesta temática de que a lei, apesar de ser legal e constitucional, em muitos casos tem sido utilizada como um mero trampolim para a materialização de atos ilegais e inconstitucionais. Então, no júri procurei abrir um parênteses e colocar um senão, porque muitos questionam a verdade do problema, mas se esquecem de questionar o problema da verdade. E a verdade é o advogado ter um aturado labor de estudos especializados, um profundo e exaustivo estudo para analisar com a devida acuidade as teses trazidas pelo Ministério Público e não ceder rédeas, mas saber, na mais plácida calma, como se desvencilhar, fundamentando com bastante loquacidade e apresentando em sua fala uma representatividade e resgatando, por conseguinte, o que a instituição encontra-se tão carente, a nobreza da instituição do direito. Doutor Ernesto, é conhecido aqui na região e até nacionalmente a família Araquã, que na realidade a família Araquã, muitos deles têm sido assim alvo de especulação da imprensa, da mídia, devido a inúmeros assaltos, assassinatos que eles têm realizado no curso desses anos ali no sertão de Pernambuco.
se tornando conhecida como uma família perigosa de assassinos e tudo mais. Há um ditado popular que diz: filho de peixe, peixinho é. Mas dessa feita você estava ali defendendo um Araquã. Eu lhe pergunto, filho de Araquã, Araquã assassino é? Eis a questão. Eu, ao ler atentamente os autos, observei a sagacidade engenhosa sendo administrada por um órgão que deveria ser o fiscal da lei. O Ministério Público, na condição de parquete, em momento algum, ao apresentar uma denúncia totalmente descabida e incoerente, delimitou a participação do réu Miguel Cavalcante Araquã nos delitos de 4 tentativas de homicídio e um homicídio consumado, ao apresentar uma denúncia contrária à própria evidência do que foi argumentado neste embate que parou a cidade cabroense. Doutor Ernesto, qual foi o ponto principal, chave, que você viu neste processo que levou você a entender que houve um equívoco do Ministério Público em ter Miguel Cavalcante Araquã como participante deste homicídio, e a 4 tentativas de homicídio? Qual o ponto de fragilidade que você viu nos argumentos e que contradição você encontrou para ter uma brecha ao ponto de conseguir vencer nesse embate por unanimidade de votos dos senhores jurados? Veja bem, o florilégio do vocábulo de instruções dentro dos seus códigos, por muitos promotores, ainda são expressões insólitas. Uma coisa é a pessoa tentar de uma maneira inusitada persuadir os senhores jurados numa verdadeira arbitrariedade de uma razão aparente. Porém, todos os 4 promotores de justiça encontravam-se revestidos de um poder, mas sem fundamentar de maneira pormenorizada o porquê da apresentação da denúncia e o porquê dos policiais militares que efetuaram o boletim de ocorrência acostado às folhas 11 dos autos, como também às folhas 12, que foi recebida pela digníssima autoridade policial na pessoa do doutor delegado. Se todos os policiais disseram em voz uníssona que as testemunhas disseram que todos os que assassinaram encontravam-se encapuzados. Então, é o que diz o velho adágio: o galo cantou, todos sabem a hora, todos sabem o dia. Mas fica uma pergunta que, por sinal, uma boa pergunta para uma inteligentíssima resposta a ser dada por todos aqueles que prepararam o terreno para ofertar uma denúncia e impor de maneira contraproducente o ius puniendi, com a consequente execração do réu Miguel Cavalcante Araquã. Eu observo que nos anais da história, todas as pessoas que tiveram vidas ilibadas e que carregaram sobrenomes pesados foram execrados pela sociedade. E o processo, ele por si só, deu força a este humilde defensor, que procurou utilizar a destreza, como também a serenidade, na mais plácida calma, utilizando não adjetivos de um português
erudito para confundir e embaraçar os nobres promotores de justiça que não entenderam a colocação da língua em nível mais elevado, chamando ou deixando a entender que os senhores jurados seriam pessoas leigas, ou seja, pessoas desprovidas de saber, ou por que não dizer, semi-analfabetos. Então foi justamente quando este defensor abriu um parêntese para deixar bem claro este senão, que ali não estavam pessoas analfabetas, mas professores de história, de geografia, estudante de direito, bacharel em direito, psicólogo. Então, o tiro saiu pela culatra. A clareza dos fatos levantou o perfil de toda a trajetória do ocorrido. E este defensor clareou a mente dos senhores jurados, fundamentando, provando em sua fundamentação que a autoridade policial não delimitou a participação do réu no evento criminoso. Os policiais militares, eles afirmaram que as testemunhas disseram que os assassinos estavam encapuzados e depois, mais adiante, as testemunhas arroladas pelo Ministério Público Pernambucano afirmaram sem nenhuma lógica que todas as testemunhas foram reconhecidas e vistas sem capuz. É algo contraproducente. Como diz o velho provérbio inglês, to be or not to be. Ser ou não ser. Uma coisa não pode ser e depois deixar de ser. Ou é verdade ou é mentira. Nós não podemos de maneira alguma ficar querendo sustentar a tese da verdade do problema, porque o problema, a verdade nunca vai ter problema, mas temos que lutar sempre para encontrar o problema da verdade. O problema sempre vai ter uma verdade. E o Ministério Público foi completamente desmascarado. E quando o Ministério Público tentou forçar a situação diante de teses, então este humilde defensor, sem querer se jactanciar, mas calçando as sandálias de São Francisco de Assis, fez comparações da tese de Hans Kelsen, da tese tridimensional do direito, provando que a tese hans-kelseniana, e o Hans Kelsen ele afirma que o direito em sua pureza não deve se amesquinhar com os demais institutos da ciência do direito, enquanto a tese tridimensional do direito, que é o fato, valor e norma, esta tese de Miguel Reale, então esta pode sim não só aplicar o direito vivo ao caso concreto, como também às circunstâncias mutáveis da vida. Por quê? Porque ele afirma que a sociologia é muito mais rica do que a norma. Então, se a pessoa, se o advogado não entender da geopolítica, como também da sociologia criminal, se ele não se ater de maneira pormenorizada a cada fase processual e abraçar a causa, se colocando, como diz o proeminente jurista italiano Francesco Carnelucci, as misérias do processo penal, sentando no último degrau, abraçando o réu e sentindo, tomando para si as suas dores físicas e psicológicas, invertendo a situação, passando a confiança, porque a advocacia é uma profissão nobre. E certa vez, num júri que fiz em Guarulhos, quando a promotora ela tentou partir para a questão pessoal, eu apenas disse a ela: Excelência, eu aprendi uma coisa, que a nobreza não se fabrica e não se compra, ela se traz de berço. Então, no direito, existem muitas pessoas medíocres, muitas pessoas falaciosas, mas que na realidade são os verdadeiros bloqueadores da inteligência humana. Mas existem pessoas que produzem teses e resgata a enobrecida ciência do direito. Como diz o renomado penalista chileno Luiz Cousinho McIver, o direito penal é muito bonito enquanto produto de laboratório, mas na prática, o advogado ele tem que provar através da verve literária, como também a loquacidade de uma oratória não comumente vista no dia a dia forense,
estudando geograficamente, como também psicologicamente, o comportamento de cada jurado, sabendo como neutralizar a timidez, argumentando com entusiasmo, sabendo se posicionar na tribuna do júri, sabendo falar com destreza, com autoridade, sem ceder rédeas à promotoria e adaptando o direito, a filosofia, a ciência, informações do dia a dia, concluindo a fala, trazendo não só o conhecimento, mas também a emoção, com um discurso vibrante, fazendo com que todos os que se encontram no plenário possam presenciar um júri que dignifica e enobrece a classe dos advogados, ou seja, a instituição da Ordem dos Advogados do Brasil. Doutor Ernesto, teve um momento nesse júri onde algumas pessoas chegaram a dizer que não suportaram diante de algumas ilustrações que o doutor apresentou diante do plenário e tiveram que a lágrimas comover os corações daqueles que estavam ali participando desses momentos que marcaram ali o júri na cidade de Cabrobó. Como sabemos, o próprio juiz de direito e outros alunos de direito diz que nunca viram algo semelhante ali na cidade de Cabrobó. Então, nós desejaríamos que o doutor pudesse falar alguma coisa que se passou ali naqueles momentos que impactou, que emocionou também não só os senhores jurados, como todos que estavam assistindo aquele júri, mas ainda retomando um pouquinho atrás, eu lhe pergunto também, doutor Ernesto, a questão das testemunhas da promotoria, eles, em algum momento, conseguiram sustentar o que eles alegaram à promotoria para que pudessem firmar o ponto de vista da promotoria, quando essas testemunhas disseram que viram pormenorizado cada integrante desta grande quadrilha de que envolveu a morte do Darles, pois ficamos cientes que no mínimo tinha umas 10 ou 12 pessoas fortemente armadas de rifles de calibre de peso, armas até mesmo de poder do exército. O que você diz quanto a isso? Não teve robusteio que a promotoria apresentou? A promotoria, ela tentou fazer uma ligação pelo fato da família Araquã ser muito grande. Então, ela tentou fazer uma ligação através do clamor público. O direito, ele não se opera através de uma variável aleatória, ou seja, como fiz a engenharia civil, então existe uma matéria chamada cálculo das probabilidades. Então, se você me lança uma moeda para saber o cálculo, se vai dar cara ou coroa, é uma probabilidade, mas não há uma lógica para você dizer que a probabilidade correta é para dar cara. Então, existe uma variável, mas não existe uma convicção daquilo que você está vendo, porque você não sabe o que está substancializando o em si da questão. É apenas um cálculo, é apenas uma hipótese. E direito não se opera com conjectura, mas se opera com lógica. Então existem os indícios suficientes de autoria, a prova direta e indireta, mas tem que haver
um fechamento probatório dos dados cruzados, o que não houve. Então, os promotores de justiça, eles se sentiram apoucados diante da retórica deste humilde defensor, que não procurou usar de um proselitismo, mas apenas, com o devido feeling, de maneira diferenciada, procurou desatar, ponto a ponto, todas as argumentações desprovidas de crédito por parte de todos os promotores de justiça que, de uma maneira completamente equivocada, tentou mudar o estado mental dos senhores jurados, fazendo com que fatos que não existiram passassem a existir num passo de mágica. Tanto é verdade que a promotora de justiça, ela poderia intimar as testemunhas que não compareceram de maneira coercitiva, porque ela é que tem o dominus litis. Porém, ela questionou que a defesa deveria intimar, mas foi ela que apresentou a denúncia, foi ela que arrolou as testemunhas. Então é o seu mistério. Então este defensor apenas rebateu e segurou as rédeas para que os senhores jurados não fossem induzidos, mas para que o júri pudesse absolver uma pessoa que estava sendo execrada tão somente por trazer sobre suas costas o sobrenome da família Araquã, e sendo mesmo inocente, a justiça foi feita. E neste momento quero aproveitar o ensejo, porque naquele momento, quando o promotor de justiça, ele falou, a deusa da justiça é cega. Não, ela não é cega, ela foi cegada pelo próprio Ministério Público. Foi aí quando este defensor disse para os senhores jurados: a deusa Tene cegou a promotoria, não enxergando o que se deve enxergar. Nos presídios, condenados em agonia são inocentes que não podem falar. Diante disso tudo, o judiciário se cala. Não há filho de juiz como o filho do juiz que matou o índio Pataxó incendiado em Brasília, para a mídia elucidar. Em viva voz, ao Brasil inteiro. São pobres inocentes que estão a clavar. Não só pela inocência de Miguel Cavalcante Araquã, que foi absolvido, como também pela inocência de muitas pessoas que são execradas e tidas como verdadeiros criminosos. Muito bem, doutor Ernesto. Com certeza, nós que estivemos ali nesse júri, visualizamos um cenário de muita expectativa, de muita emoção, também tenso e nervosismo, porque nós que estávamos a observar sentimos que havia uma desproporção em número entre a defesa e a acusação. Em um certo momento deste júri, senhor, apontou que a promotoria estava com medo. É lógico que todos nós visivelmente vimos que não havia uma certa segurança pelo Ministério Público, haja vista que convocaram mais 4 promotores para formar a equipe do Ministério Público. Você acredita que eles realmente estavam com medo, ou isso foi apenas uma maneira de você intimidá-los ou mostrar para o público? O que você diz? Eles eram pessoas que, assim, no seu total, tinham assim, a capacidade de poder vencer esse debate? Eu sempre procurei saber primeiro quem eu sou, onde estou e onde posso chegar. Eu observo que em todas as profissões
existe o ilusionismo. Então, uma coisa é o advogado que recebe todas as informações no seu Winchester e depois as repassa numa reprodução pálida e sérvil, mas sem ter o devido armazenamento de conhecimento referenciável para saber como aplicar este conhecimento. Porque não adianta você armazenar o conhecimento, mas sem você saber como utilizar este conhecimento. É a mesma coisa de você fazer um mestrado e você apresentar uma tese. Mas você tem o orientador. O seu orientador, ele vai instruir para que você possa delinear com riqueza, mas sustentando uma tese que tem uma linha como verdadeira matriz. Muitos vão às pesquisas nas bibliotecas e fazem, através das pesquisas, um remendo, uma verdadeira coxa de retalhos e publicam uma tese. Mas esta tese, ela não prova o verdadeiro arsenal de conhecimento do qual você se diz portador. É o homem medíocre. Porque a sociedade vive da aparência e do por acaso. Então, o homem medíocre é aquele que é mal conhecido. Ele é mau profissional. Então, ele é conhecido. Ele é mau profissional, mas ele é conhecido pela sociedade porque ele traz um nome, ele traz um brasão familiar. Mas o bom ignorado, ele vem da classe dos proletariados. Então, como é que ele vai construir o seu nome? Tem que se abrir espaço, tem que se abrir valetas, tem que se desbravar selvas, porque a sociedade dominante procura achatar, não deixar o profissional que é dotado de um saber imensurável chegar no grid final. Não, ele é impedido, porque ele é truncado, a sua carreira é completamente truncada. Então ele tem que ser um guerreiro. E o guerreiro não curva a sua espada. Então, eu procurei armazenar o meu conhecimento, não sendo um simples reprodutor, vivendo, me alimentando do critério alheio, raciocinando com a lógica do outro. Não. Porque a inteligência do homem medíocre é povoada de germes nocivos, que acaba apodrecendo. Então, eu não tenho este condão de me alimentar com ideias alheias. Porque se eu cito uma doutrina, eu tenho que fundamentar esta doutrina. Para convencer os senhores jurados, eu tenho que saber como desfazer a prova processual apresentada pela douta promotoria. Então, a elegante oratória segura de sua simbologia e de sua objetivação, aliada, referenciável, técnica jurídica e a postura também do orador, como também a autoridade em saber como administrar o plenário do júri, são indumentárias imprescindíveis a todo acadêmico de direito, como também a todo advogado que deseja chegar ao sucesso. Nós estamos indo já para o encerramento dessa entrevista, mas só frisando do começo ao fim, nós estivemos observando a chegada do réu Miguel Cavalcante em Araquã, onde veio guarnecido por forte esquema de segurança, como a CEOSAC, GAT, Polícia Militar, Polícia Civil, e foi um arsenal completamente ali de armamentos, de policiais que vieram fazendo esta guarnição. E também, como falamos a princípio, no Ministério Público, inclusive, foi convocado um dos promotores, era professor de universidade, que estavam ali para tentar ver se conseguia realmente manter a prisão de Miguel Cavalcante Araquã, o que foi frustrado com a derrota de 7-0
né, o réu sendo absolvido, saindo com alvará de soltura em sua mão. Doutor Ernesto, a família, muitos amigos que estavam ali de Cabrobó ficaram eternamente gratos ao seu brilhante desempenho como verdadeiro advogado que tem resgatado a nobreza da advocacia e mostrado realmente ali em Cabrobó como se deve advogar e como se vence em classe, dentro dos autos, mostrando transparentemente a verdade. Nós te agradecemos por tudo e que você possa dar uma palavra de saudação já nesse final, já estamos nos últimos minutos dessa entrevista. Eu fico agradecido a todos que confiaram no meu